Olá, meus irmãos, graça e paz, bem-vindo ao meu canal. Que bom estarmos juntos mais uma vez para recebermos um pouco mais da Palavra de Deus. Continuando o nosso assunto do trimestre, onde nós estamos trabalhando o livro de Jó, a fragilidade humana e a soberania divina é o tema deste trimestre e nós estamos apenas na segunda lição e hoje nós vamos estudar quem era Jó, um importante personagem da Palavra de Deus, da Bíblia Sagrada, e nós estaremos entrando aqui um pouco mais na história desse importante homem dos seus dias. Uma vinhetinha rapidinho e eu continuo com você. Eu quero pedir você que faça sua inscrição no canal, você que não é inscrito, faça por favor a sua inscrição, deixe aqui também o seu like, o seu comentário, ajude-nos para que tenhamos condição de alcançar mais pessoas. Textuário da lição de hoje, Jó capítulo 1 e também o versículo 1, vamos ver o que o texto está nos dizendo. Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó. Este era homem sincero, reto e temente a Deus, e que se desviava do mal. Quem zela por um caráter irrepreensível, com certeza vai receber testemunha da sua índole, do seu caráter. Observe que quem deu esse testemunho a respeito de Jó foi o próprio Deus. Deus é quem estava dizendo a respeito da fidelidade, da comunhão, da retidão e do caráter de Jó. Nós vamos trabalhar o texto do capítulo 1, do versículo 1 até o versículo 5 do livro de Jó. Eu quero sugerir a você que faça a leitura desse texto para que você tenha a condição melhor de compreender o que nós estamos trabalhando aqui na aula de hoje. Iniciando com uma pergunta: é possível ser próspero e ao mesmo tempo ter um caráter íntegro e piedoso? Essa pergunta é uma pergunta que muita gente faz, haja vista que existem muitos ricos que não têm um bom caráter. Mas isso aqui não é regra. Do mesmo jeito que existem ricos sem caráter, existem também pobres sem caráter. Não há aqui uma definição concreta que para ter um bom caráter precisa ser rico ou precisa ser pobre. O que faz, na verdade, o caráter de uma pessoa não é aquilo que ela possui, né? O caráter íntegro da pessoa tem a ver com muitas coisas, tem a ver com a maneira com que ela foi criada, tem a ver com a sua fé, não é? Então não tem a ver com posses ou ausência de posses. O autor sagrado não elabora uma biografia de Jó para falar de onde que ele veio, quem era o pai, quem era a mãe, quem era o avô, mas ele dá um perfil interessante a respeito desse, como eu disse no começo já, desse importante personagem sagrado. Jó, sem nenhuma dúvida, foi um homem distinto na sua espiritualidade nos seus dias. Ele foi um homem que não apenas possuía bens materiais e uma família sólida, mas alguém que mantinha e tinha também uma profunda comunhão com Deus. Isso aqui é muito importante nós guardarmos a respeito do patriarca Jó. No primeiro tópico da lição, Jó, um homem de caráter intocável. O caráter de uma pessoa com certeza define, na verdade, o que ela é. Todos nós somos vistos a partir dos valores que norteiam a nossa vida. O mau caráter define uma pessoa que não merece confiança, que é desonesta e que, portanto, não possui valores nobres. Ao contrário, Jó possuía valores nobres, ele tinha um caráter intocável. Logo nos primeiros versículos do seu livro, a gente percebe isso. Alguns adjetivos que norteiam a vida de Jó e mostra que ele era uma pessoa totalmente diferente nos seus dias. O autor apresenta Jó como um homem íntegro. Integridade significa que dá o sentido de inocente, sem
culpa. Jó também é apresentado como um homem reto, que dá o sentido de alguém justo, de alguém direito. E também apresentado como alguém temente a Deus e que se desviava do mal. Isso significa que Jó prestava total reverência a Deus e evitava o mal. Era como, logo coladinho no final do livro de Jó, está o livro de Salmos, e o Salmo 1 começa dizendo que o homem que medita na lei do Senhor é aquele que se desvia do mal, que não assenta na roda dos escarnecedores, que não anda no caminho dos pecadores, não é, que não segue o conselho dos ímpios. Esse homem que ama a lei do Senhor é um homem que desvia-se do mal. Portanto, Jó tinha essa qualidade. O que você precisa guardar desse tópico 1 da lição é que Jó era um homem íntegro, reto, temente a Deus e que se desviava do mal. Já para o tópico 2 da lição, um homem sábio e próspero. Há pessoas ricas que não são sábias e nem prósperas. A gente percebe aqui que riqueza não significa prosperidade e também vice-versa. Prosperidade não significa riqueza. Riqueza é possuir muitos bens, e muita gente que tem muitos bens não vive uma vida próspera, porque prosperidade é viver feliz com aquilo que tem, não importa se é pouco ou se é muito. Viver de uma maneira próspera é viver feliz, realizado, tendo pouco ou tendo muito. Jó foi um homem rico e sábio, próspero. A Bíblia afirma que ele era o maior de todos no Oriente. Estudiosos destacam que Jó era mais importante dos seus dias em sabedoria, riqueza e piedade do que qualquer outra pessoa da sua região. Isso significa que pessoas iam até Jó buscar conselhos, buscar orientação. Então isso mostra pra gente que Jó era uma pessoa, além de rico, ele era próspero e era também sábio, era o maior da sua região. Maior aqui não tem nada a ver com os bens que ele possuía, mas era alguém que se destacava como alguém importante em relação aos demais. Quando isso acontece, automaticamente vai gerar isso que eu acabei de dizer aqui. Pessoas vão procurá-las para se orientar. Era o que acontecia com o patriarca Jó, que era também um homem próspero, como eu acabei de dizer, só trocando um pouquinho mais a miúdos aqui. Ele não apenas era rico, mas era sobretudo próspero. Para os padrões da época, ele possuía uma família no formato ideal, e isso aqui tem a ver com prosperidade. Ele também era um fazendeiro bem-sucedido. Jó possuía um grande patrimônio, uma família bacana, uma família próspera, uma família unida, como o texto nos mostra. A sua prosperidade se refletia, então, na relação harmoniosa que ele tinha com essa sua família. O texto diz que de tempos em tempos, não aqui é destacado se era no aniversário de alguém ou que data era, que a família se reunia, os seus filhos se reuniam na casa de um deles, e isso era de maneira, revezavam, né, essas reuniões, e eles ali se confraternizavam, celebravam a vida, se alegravam. Isso mostra que a família de Jó era uma família unida, uma família que vivia em harmonia. O que você precisa guardar desse tópico 2 da lição é que Jó era um homem conhecido por sua sabedoria e prosperidade. Para o tópico 3 da lição, um homem de profunda piedade pessoal. A gente percebe que esses banquetes, como eu acabei de mencionar, aconteciam entre os filhos homens, convidando também as filhas mulheres, e ali na casa de um deles, e isso acontecia revezando as casas, eles se confraternizavam. O ambiente descrito aqui é de uma família em plena harmonia, feliz
e que sempre celebrava. Isso mostra que era um homem dedicado à família e ensinou muito bem os seus filhos esses valores de estarem juntos, de comungarem uns com os outros, de manter essa comunhão, se confraternizarem, reunindo-se para celebrar a vida, se alegrar e automaticamente estarem crescendo. Isso mostra pra gente que Jó era um homem de profunda moral e piedade. Foi um homem que possuía uma forte moralidade e uma sólida espiritualidade. Haja vista que ele foi provado de uma maneira terrível, de uma maneira muito forte, e ele não recuou 1 milímetro sequer da sua fé. Pelo contrário, ele manteve a sua moral, ele manteve a sua integridade e manteve a sua comunhão com Deus. Mesmo nos momentos de maior desespero, ele se manteve íntegro. É assim que o Senhor, nosso Deus, espera que façamos, que vivamos, que mantenhamos a nossa integridade com o Senhor e a cada dia nos esforcemos para estar em plena comunhão com Ele. Ele sempre mantinha os seus olhos fixados no Deus de Abraão, no Deus Criador dos céus e da terra. Mostra pra gente também o texto sagrado que Jó era um homem de profunda consagração. Olha o que o autor colocou aqui na lição. A piedade de Jó estava evidente no cuidado espiritual que ele tinha com seus filhos. Jó sempre orava por eles. Aí, olha o versículo 5 do capítulo 1 do livro de Jó. Sucedia, pois, que tendo descorrido o turno de 2 dias de seus banquetes, enviava Jó e os sacrificava, e se levantava de madrugada e oferecia holocausto segundo o número de todos eles. Porque Jó dizia: porventura pecaram os meus filhos e talvez tenham blasfemado contra Deus em seus corações. Assim fazia Jó continuamente pelos seus filhos. A gente percebe aqui no modelo, não é, do Antigo Testamento, e tudo indica, como já foi dito na primeira lição, tudo indica que nos dias de Jó a lei ainda não revigorava. Isso mostra que Jó era natural dos dias, talvez, aí dos patriarcas Abraão, Isaque e Jacó, e Jó seguia o modelo sacerdotal da sua família. Ele era quem sacrificava, ele era quem apresentava o sacrifício a Deus como um sacerdote do lar, cumprindo o ritual de culto em favor da sua família, intercedendo pelos seus filhos. Observe que ele nem tinha certeza se os seus filhos haviam pecado. Ele disse: olha, talvez os meus filhos tenham blasfemado, pecado contra Deus em seus corações. Então, ele se apresentava ao Senhor e sacrificava a Deus pelos seus filhos. A conclusão aqui, então, é que esses 3 importantes aspectos da vida de Jó são relevantes para nós compreendermos quem era o patriarca Jó. Destaca-se o seu caráter, a sua prosperidade e a sua piedade. Não é? O seu caráter era aquilo que norteava a sua vida, que era o parâmetro para o estilo de vida que ele levava. A sua prosperidade, que está além de simplesmente ter riqueza, mas é se saciar com aquilo que tem, sendo pouco ou sendo muito. E a sua piedade aqui é o que tem a ver com o estilo de vida espiritual que Jó levava, que ele não arredava o seu pé da presença de Deus e não arredou mesmo nos momentos da sua tormenta. Que Deus continue nos abençoando e que tenhamos aí a comunhão com o Senhor, que sigamos o exemplo de Jó e nos mantenhamos de pé na presença de Deus, servindo ao Senhor com toda a alegria do nosso coração. Que Deus em Cristo te abençoe abundantemente. Obrigado você que me acompanhou, você que assistiu o vídeo todo, muito obrigado. Não deixe de se inscrever no canal. Deus te abençoe, fique na graça e na paz de Cristo.